Bom dia, meus alunos queridos, tudo bom com vocês? Vamos aqui para as nossas correções antes das nossas aulas. Aqui, cadernos de português. Primeira questão. Identifique a sílaba tônica das seguintes palavras. Nós aprendemos na nossa aula que a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. Na letra A da palavra sozinho, a sílaba tônica é o zi. B, felizmente, sílaba tônica, men. Na letra C, geladeira, a sílaba tônica é o de. Amigo é o mi. Repartir, o tir. Estômago é o to. Felicidade é o da. E revólver é o vo. Lembrando que quando a palavra ela é acentuada, aquela sílaba que possui ali o acento já vai ser automaticamente a nossa sílaba tônica. Questão número 2, a gente tem aqui um pequeno texto. E na letra A vem querendo que a gente retire do texto 6 palavras paroxítonas. Aqui eu já retirei as minhas. Se vocês não conseguiram encontrar as 6 palavras paroxítonas, dê uma olhadinha aqui, confere direitinho para fazer certo, hein? Bonita, borboleta, segundo, língua, tamanha e sapo. Na letra B vem pedindo para tirar 3 palavras oxítonas que são terminadas em ditongo. Nós estudamos que ditongo é quando há numa sílaba 2 vogais juntas, não é isso? Então aqui as minhas 3 palavrinhas que são oxítonas e que são terminadas em ditongo. Animais, projetou e devorou. Se você encontrou outras palavras aqui no nosso pequeno texto que também se enquadrem nessa classificação, está certo. Caso não encontrou, corrija aí direitinho. Na terceira questão, vem dizendo assim, a gente tem uma sequência, não é isso? História, amigo, língua e caderno. O que a questão quer? Em relação à tonicidade, o que essas palavras têm em comum? O que elas têm em comum é que todas elas são paroxítonas. A penúltima sílaba delas é a tônica, é a mais alta. Questão número 4. Não são paroxítonas as palavras. Só há uma alternativa aqui em que as palavras elas não são paroxítonas, porque nas outras todas são. E que alternativa é essa? A letra C. Quinta questão. Classifique as palavras abaixo de acordo com a tonicidade. Letra A, nomenclatura paroxítona. Constitucional, oxítona. Retângulo, proparoxítona. Incompetência, paroxítona. E competidor, oxítona. Insuportável, paroxítona. Paralelepípedo, proparoxítona. E formiga, paroxítona. Na sexta questão, vem pedindo para a gente colocar V para verdadeiro e F para falso. Na letra A vem dizendo assim, os monossílabos são classificados como paroxítona. É falso, nós não estudamos isso. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Verdade. As palavras oxítonas possuem sempre 3 sílabas. É verdade que as palavras oxítonas têm a mesma quantidade de sílabas? Eu não lembro disso. Nem você, não é isso? Porque é falso. Vamos aqui agora para o nosso livro de oficina de negócios, questão número 1. Pinte a imagem que representa a criança que demonstra ter uma boa educação financeira. Qual é essa criança? Essa segunda imagem aqui, que a criança está com uma bola. Porque a primeira, a criança só pensa em gastar tudo no mesmo dia, em vários brinquedos. Ela nem sabe se ela precisa de todos esses brinquedos, é isso? Questão número 2. Pinte os quadrinhos que estão com a afirmativa correta. Há 2 quadrinhos aqui, o primeiro e o último, porque a do meio não está correta. Devemos usar o dinheiro com cuidado pensando no nosso futuro. Verdade. A educação financeira não contribui para a realização de nossos sonhos materiais. É mentira, porque ela contribui sim. A capacidade de entender os conceitos de finanças e de mudar o comportamento ao lidar com dinheiro é chamada de educação financeira. É verdade. Nós estudamos isso. Dê algumas dicas como podemos ter uma boa educação financeira. Essa resposta aqui é pessoal, tá? Eu coloquei a minha e sei que vocês também colocaram a sua aí. A minha resposta foi a seguinte: pensar também no nosso futuro financeiro, poupar sempre um pouco e colocar numa lista as maiores prioridades. Aqui são as minhas dicas aí para a gente ter uma boa educação financeira. Na quarta questão, a gente tem aqui algumas imagens. Nós vamos dizer se essas atitudes elas estão certas ou estão erradas. Na primeira imagem aqui, ó, olha aqui a luz gastando aqui. Nós sabemos que a energia, não é isso? Nós pagamos, ela custa dinheiro. E quanto mais nós usamos, mais nós temos que pagar. Deixar aqui a luminária acesa por um bom tempo é certo? Não, é errado. Olha aqui a mãozinha apagando a luz que está no quarto. Tá certo.
A moça aqui abriu a geladeira, tá vendo? E deixou a geladeira aberta. Tá certo isso, gastando gás da geladeira e energia? Não, está errado. E o menino apagando a luz ao dormir? Está certo. Vamos lá. Livro de Geografia também é resposta pessoal, tá? Procure informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, do espaço dos indígenas. Depois registre as informações que você encontrou nas linhas a seguir. Eu coloquei as minhas informações. Se vocês colocaram algo relacionado a isso, também está certo. Mas se vocês não tiverem colocado nada a ver com o que está aqui, está errado. Apague, por favor, e corrija. Numa aldeia não existe exclusão. Há o respeito. Todos são importantes e têm o seu papel. Os indígenas, que são a etnia mais comum quando falamos em aldeia, mantêm uma ligação muito forte com a natureza, reconhece a sua importância e retira apenas elementos necessários para sua alimentação e moradia, pois os indígenas consideram toda a natureza como a sua casa. Está vendo aí a importância que os indígenas dão à aldeia? Vamos aqui para a próxima página. Marque com um X os materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente utilizam nas construções de suas ocas. Eles utilizam tijolos? Não. Madeira? Sim. Palha? Sim. Cimento? Não. Eles usam blocos? Não. E palmeiras? Sim, eles utilizam também palmeiras. Terceira questão. Estabeleça a relação entre as duas colunas escrevendo os números correspondentes. 1. Folha é para quê? Para cobertura. Madeira com grandes dimensões. 2. É para fazer a estrutura. 3. Madeiras com menores dimensões. É para a sustentação. E os fios e epárias, número 4, é para a amarração e acabamento das ocas. Quarta questão. Reflita e descreva a relação entre a prática da agricultura e a da coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. A prática da coivara aí é a prática que os indígenas usam para queimar a terra e preparar para o plantio, não é isso? Eu quero ver a resposta de vocês bonitinho. Beijo. Vamos agora para as nossas aulas.